Mais rápido, mais alto, mais forte. Parece até coisa de história em quadrinhos, mas na verdade é o lema dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um dos exemplos de como a humanidade está buscando sempre ampliar seus limites, romper barreiras e ir mais além. Quando o nosso corpo encontra os limites, mas a nossa mente ainda deseja ir além, criamos ferramentas que, de uma certa forma, são extensões do nosso corpo e da nossa vontade. Os limites impostos ao corpo pela gravidade nunca foram limites para as mentes e almas daqueles que desejavam voar. Foi assim com Da Vinci, foi assim com Santos Dumont, e que era no início um desejo, um sonho, com o passar do tempo se transformou numa necessidade. E para resolver novos problemas, para que a gente pudesse ir mais alto, para que a gente pudesse ser mais forte, para que a gente pudesse ser mais rápido, também tivemos que criar novas ferramentas. E foi assim, criando novas ferramentas para resolver novos problemas, que cerca de 70 anos depois... Vou falar alto agora! Cerca de 70 anos depois, do primeiro voo do 14 bis, foi aos céus o primeiro drone. E nós podemos chamar de bisavô dessa belezinha aqui. Eu adoraria dizer que a minha história com os drones começou de uma forma mágica. Do tipo, eu olhei pro drone, ele olhou para mim, eu montei nele e saí voando por aí numa noite de lua cheia. Mas não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, não foi nada assim. Em 2014, eu trabalhava numa produtora que tinha um dos times mais criativos com quem eu tive o prazer de trabalhar. E o diretor de criação dessa agência era um publicitário super premiado. A gente almoçava junto quando ele me contou uma de suas ideias. Era a ideia para o comercial de um macarrão instantâneo que vem num copinho e fica pronto em 3 minutos. Vou falar marca para não fazer propaganda aqui, mas vocês sabem de qual eu estou falando. A ideia dele era simples. Estavam começando a surgir os primeiros drones naquela época e ele teve a ideia de pegar um copinho com macarrão, a pessoa colocava água quente e depois mandava via drone para outra pessoa que estava praticando esportes ali remotamente. O drone, enquanto levava o macarrão chegava pronto. A ideia era essa. Eu não dei a mínima bola para a ideia, mas ignorei totalmente. E, diante da minha pouco ou nenhuma atenção ao assunto, o meu amigo, não, ele acreditou e foi levar diretamente a ideia ao cliente, que aprovou e fez o comercial. Foi, com certeza, o primeiro filme publicitário do mundo onde os drones apareciam. E... também, com certeza, uma das primeiras ações de delivery com drone no país. Eu não dei bola para a ideia. Acabei não participando do jeito que eu queria e a única coisa que sobrou para mim foi uma selfie com os artistas, que eram os drones da ação. Só isso que eu tenho de recordação. Bom, mas enfim... isso me abriu os olhos e me fez começar a prestar atenção para esse mercado desde então. E é legal, e uma das coisas que me chamou mais atenção é que tudo que eu lia, via, ouvia a respeito do drone, de uma certa forma estava associado a uma ideia de futuro. A gente tem uma tendência a associar ao futuro ideias do que é inteligente, eficiente, sustentável. E com o drone acontece mais ou menos essa coisa. Somado ao fato também do drone ser uma coisa que voa, acaba dando a ele uma aura quase mágica. A gente descobriu, começando a trabalhar com drones, que ele causa um efeito nas pessoas que hoje a gente chama de efeito super-homem. Sabe aquela coisa do é um pássaro? É um avião? Não. É engraçado porque independente da natureza da operação que a gente esteja fazendo, o drone subiu aos céus, as pessoas param para ver. A gente uma vez participou de um programa de pesquisa e desenvolvimento numa companhia elétrica e nosso trabalho com drone ali era bem simples, até chato na verdade. A gente tinha que subir filmando e inspecionando a estrutura do poste até a linha, depois ir seguindo com o drone até o poste seguinte. Isso era uma tarefa feita pelas mesmas pessoas que antes faziam isso usando escadas. A gente não imaginava que ia causar nenhum tipo de furor, né, alvoroço. Mas a gente teve que mudar a operação
toda, porque toda vez que a gente começava uma inspeção, juntava gente. A gente chegou a ter um acidente, quando um motorista, para ver melhor o drone, acabou dando ré e bateu no carro de trás. O mais engraçado é que os dois motoristas ficaram vendo o drone e a operação até o final. E só quando o drone pousou, aí sim eles começaram a brigar. Foi, na verdade, o drone, apesar dessa aura de coisa mágica, ele não tem nada de mágico. Ele é uma ferramenta de altíssima tecnologia. E também não é uma coisa que pertence a um futuro distante, ele já está presente e muito presente no nosso dia a dia. Na agricultura, por exemplo, o drone tem um papel de levantar informações que transformam a decisão, a tomada de decisões muito mais fáceis e permitem aumentar a produtividade, preservar o meio ambiente, fiscalizar a propriedade, combater incêndios e até cuidar de rebanhos. Tem drones que carregam câmeras tão precisas e têm inteligência artificial tão avançada que mesmo voando a uma altura de 120 metros em relação ao chão e com velocidades que se aproximam dos 100 km por hora, conseguem contar com precisão e até determinar a altura dos pés de soja brotando numa plantação. Na engenharia, os drones executam tarefas que antes eram consideradas perigosas, insalubres. Eles podem inspecionar fios de alta tensão, como falamos aqui, mas também câmaras de gás, e entrar em estruturas que foram atingidas por incêndio, por exemplo. Quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, assim que as chamas cederam, o primeiro a entrar no prédio foi o drone, evitando assim colocar em risco as equipes de contenção de danos e de combate ao incêndio. Os bombeiros, aliás, usam já o drone em várias atividades de resgate, de busca e salvamento em locais remotos e até como auxílio a operações salva-vidas na costa brasileira. A Embraer, uma empresa brasileira nacional, é líder no chamado veículo elétrico de decolagem vertical, ou eVTOL, mais popularmente conhecidos aqui entre nós e bem mais fácil lembrar como taxidrone. Sim, taxidrone, capaz de levar 4 passageiros, esses veículos já estão em operação regularmente em países como Emirados Árabes e Arábia Saudita. Também na China. Não vai demorar muito para a gente receber as nossas encomendas em casa ou nossos pedidos no restaurante mesmo sendo entregues por drones e robôs. Esse fato me faz lembrar uma propaganda dos anos 90 que eu vi uma vez, que era de um computador novo que não tinha fios e não precisava de fios para funcionar. E a propaganda era ridícula, porque hoje, pensando, que uma das pessoas carregava assim o computador e a outra passava a mão assim em volta, olha, sem fio, não funciona, e ainda funciona. Mas é isso, eu estou contando isso porque eu penso que daqui a alguns anos as pessoas vão ver essa nossa palestra aqui, ver os drones que a gente mostra aqui e vão pensar a mesma coisa de nós. Como eram ridículos aqueles caras. Era dos drones. Falando assim, parece ser uma coisa que aconteceu de repente. Mas não foi bem assim não. E em 2019, não faz muito tempo, a gente estava fazendo um teste de voo com um drone noturno. E esse drone tinha uma luz muito forte para possibilitar que o piloto se movimentasse. E a gente estava fazendo isso numa fazenda experimental de uma universidade. Pois bem, lá pelas tantas, no meio da madrugada, chegam 2 carros de polícia com um giroflex ligado. A gente meio desesperado começou a ligar para o pessoal da universidade, separar os documentos de autorização de voo. Quando os policiais, meio constrangidos, mas já rindo muito, confessaram para a gente que tinham ido ali atender uma denúncia de disco voador. Ninguém conhecia drones, mas hoje, 3 anos, um pouco mais de 3 anos depois, o drone é uma realidade em todas as regiões do país. O número de drones registrados no Brasil tem saltado nos últimos anos. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que controla e regula atividades de drones no país, estima que, ano passado, 90 mil novos drones foram registrados no Brasil. No ano anterior, tinham sido 80 mil. Então, o drone é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Cada vez mais nós necessitamos dessa realidade, ela está inserida no nosso dia a dia. Mas isso nos faz esquecer o quão difícil foi essa jornada. O primeiro drone precisava de 30 pessoas para ser pilotado.
Hoje, nós conseguimos realizar voos, shows de drones, com centenas de drones voando ao mesmo tempo, sendo pilotados por uma única pessoa. Essa evolução se deve também ao fato de que o drone é uma tecnologia muito amigável. A gente consegue programar o drone, a gente consegue ensinar ele coisas que a gente quer que ele faça, as tarefas que a gente quer que ele desempenhe. Eu vou dar um exemplo aqui hoje de como esse aprendizado, essa comunicação da gente com o drone é cada vez mais fácil e a gente pode usar isso a nosso favor. Como vocês viram, a era dos drones chegou. Chegou e chegou para ficar mesmo, de verdade. Como você vai lidar com isso? É uma realidade que está cada vez mais presente na nossa vida. E as oportunidades não podem passar voando pela frente. Não deixem isso acontecer, como eu fiz lá atrás, quando eu ouvi falar de drones pela primeira vez. Nosso jeito de usar essa tecnologia, o jeito que nós encontramos, foi um jeito diferente. A gente aproveitou essa tecnologia para contar uma história, para levar uma mensagem, ou simplesmente para entreter, para encantar, porque há beleza na tecnologia. Nós estamos fazendo isso de um jeito bem nosso, bem brasileiro. Esse ano, de 2022, por exemplo, nós levamos o drone para a Avenida Sapucaí, para o Carnaval do Rio de Janeiro, o maior espetáculo da Terra. Essa é a visão que o drone teve na avenida durante o espetáculo. Um vídeo visto por pouquíssimas pessoas, que vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui. É a sensação que tem o piloto ao pilotar o drone num desfile de carnaval, com 3.500 pessoas na escola e 43 mil pessoas vendo. E quando a gente faz isso, aproxima uma tecnologia que é tão avançada das pessoas, mas que ao mesmo tempo encanta tanto. A gente está levando o drone ao estado de arte. E a gente faz isso com o intuito de desmistificar a tecnologia, de trazer isso, essa realidade mais próxima das pessoas, de divulgar de uma certa forma a ciência e de ajudar as pessoas a pensarem, e nós mesmos a pensar, no futuro. O futuro é também um lugar onde a gente costuma projetar os nossos anseios. Quando a gente fala de uma vida ou de um mundo melhor, geralmente a gente costuma colocar esse lugar no futuro. A gente pensar na ideia de que construir o futuro hoje é construir a tecnologia, é fácil entender por que o drone é uma tecnologia tão associada com o futuro. Afinal de contas, não é fácil aprender uma coisa nova, superar a gravidade e voar. Essa é, talvez, a associação que a gente faça da nossa vida, com o que é a tecnologia do drone. Se pensarmos aqui e ao superar esse limite da tecnologia, o drone também possibilita que a gente supere nossos próprios limites. Porque a gente está acostumado a ver a cidade, o campo, a natureza, de uma forma geral, com os pés no chão, a partir do nosso ponto de vista. E quando a gente consegue olhar isso do alto, a gente primeiro percebe que a gente está inserido num contexto e que o mundo não é bem exatamente igual ao que a gente vê quando a gente está com os pés no chão. Hoje, o mercado de drones é cada vez mais amplo de oportunidades. São oportunidades em todos os níveis. E você não precisa ir muito longe não para buscar essas oportunidades. Algumas das empresas brasileiras que se dedicam ao drone são líderes mundiais nos seus segmentos e estão aqui no Brasil. Assim, o drone é uma ferramenta que nos ajuda a superar limites. Ele nos faz essa superação de limites de uma certa forma com propósito, porque nos ajuda a conhecer melhor o mundo em que a gente está inserido, nos ajuda a conhecer melhor a tecnologia e a pensar no futuro. Quando a gente pensa no futuro, a gente, na verdade, está construindo esse futuro um pouco de cada vez. A gente está indo mais alto, mais forte, mais rápido e superando nossos próprios limites. Pensando nesse futuro, num futuro mais inclusivo, a gente começa a construir esse futuro mais inclusivo e melhor desde já. A gente consegue
pensar num mundo além dos nossos pés no chão. E a gente consegue pensar desde já no presente, a começar a construir um futuro. E eu aqui, como eu comecei com uma citação em latim, eu vou gastar o resto do meu latim e vou terminar com outra. É uma frase que eu gosto muito e que tem muito significado para quem, no dia a dia, trabalha com drones, mas também leva uma mensagem importante para toda a vida. Pedes in terra, ad sideras visum. Pés no chão, mas a mente no universo. Essa é a mensagem que eu e os nossos colegas deixamos para vocês hoje. Muito obrigado.